Irmãos, eu pensei hoje em um tema que não segue uma série que nós começamos a respeito do homem de Deus e da mulher de Deus. É uma mensagem avulsa. Depois nós voltaremos para terminar aquele tema, que faltam ainda 2 pontos. Eu pensei nesta mensagem esses dias e a preparei para compartilhar convosco nesta noite. E coloquei como tema: como dar um reset na sua vida. Vamos ler o texto em Romanos, capítulo 12, um texto bastante conhecido. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. A palavra de Deus para os nossos corações. Nos diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, em algumas traduções, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Senhor, nós te louvamos por esta palavra tão maravilhosa e tão completa. Pedimos, Senhor, a revelação, o entendimento, a compreensão, e que a tua palavra também, Senhor, fique gravada em nossos corações, e que a tua palavra, Senhor, tenha livre curso em nossas vidas, para que nós possamos atingir esta posição almejada pelo apóstolo, e que ela seja, Senhor, uma realidade em nossas vidas. Vem, Senhor, nos aperfeiçoar pela palavra. Santifica-nos pela palavra, a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dar um reset é algo que, sempre que nós temos um equipamento eletrônico que não está funcionando bem, nós apertamos aquele botãozinho power ou play, apertamos o liga, às vezes é o mesmo liga, desliga, e reinicializamos ou reiniciamos aquele equipamento. Algumas vezes o equipamento está tão travado que a gente aperta lá e não acontece nada. Então nós recorremos a um recurso infalível, que é tirar o cabo da tomada. Desligamos e ligamos novamente, na esperança de que aquilo
volte a funcionar corretamente, volte à configuração original, que, em se tratando de um ser humano, é aquela do Salmo 139, quando o Senhor nos configurou fisicamente, emocionalmente e até espiritualmente para a realização do plano maravilhoso de Deus para os nossos dias, quando nenhum deles havia, e o Senhor já escreveu a nossa biografia por antecipação. Então, resetar é reiniciar, é desligar, é apertar o botão liga-desliga na expectativa de que aquele equipamento funcione corretamente. Resetar é começar outra vez, é redefinir. Aqui, nesse texto de Paulo, ele nos apresenta uma proposta, que é também um desafio, que é transformar-nos. Como ele se dirige a nós, ele diz: transformai-vos. É uma responsabilidade que nós temos, pela renovação do vosso entendimento, para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja realizada em nossas vidas. Eu me lembrei de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, nas palavras de Jesus, quando ele disse: lembra-te, pois, donde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Volta ao primeiro amor, e se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Aqui era a hipótese de voltar ao primeiro amor, de praticar as primeiras obras. É a carta à igreja de Éfeso, ou ao anjo da igreja de Éfeso. O tempo passou, a igreja de Éfeso se acomodou, quem sabe, em ser uma igreja politicamente correta, já que Éfeso era uma cidade de muito paganismo, e, quem sabe, a igreja pensou em combinar fé com paganismo. Quem sabe alguns irmãos ali eram comerciantes, e nas reuniões da Associação Comercial de Éfeso, aqueles irmãos seguiam os demais colegas comerciantes nos rituais que se praticavam ali. Eu não sei, porque eu nunca conheci um. Se eu for falar que conheci, estou mentindo. Mas correm boatos, por exemplo, que existem crentes que são maçons. Os irmãos já ouviram boatos disso aí? Totalmente não. Quem quiser ser maçom, seja maçom. Agora, o crente
ele tem uma outra proposta de luz, de salvação, de filosofia de vida, que não se coaduna, por exemplo, com, pelo que eu conheço, de leituras da maçonaria. É apenas um exemplo de duas coisas que são incompatíveis e a pessoa querer unir duas coisas que são incompatíveis. Então, irmãos, embora houvesse obras, coisas admiráveis, trabalho, paciência, faltava algo na igreja de Éfeso, que era voltar ao primeiro amor e praticar as primeiras obras. Então, o Senhor Jesus escreve à igreja de Éfeso, dizendo: é preciso apertar o liga-desliga, é preciso reinicializar ou reiniciar. Eu não sei os irmãos, mas eu já muitas vezes uso esse recurso com notebook, computador, celular. É comum. Às vezes o dispositivo não está funcionando bem, às vezes ele está lento, e a gente liga, desliga, e ele passa a funcionar bem. Então, irmãos, a reinicialização, ela é até um pouquinho mais profunda do que a reiniciar. É voltar às configurações de fábrica. É voltar, é restaurar a configuração original, que é a configuração de fábrica. Então, às vezes nós tentamos e não sai daquela tela. Ou está com lentidão, ou é até mesmo um vírus. E então nós reinicializamos, às vezes até utilizando um programa que a gente recebe quando compra o equipamento, ou baixamos um sistema para uma atualização, de maneira que volte a configuração de fábrica, e o seu celular ele volta a ser rápido novamente. Então, meus amados irmãos, dentro disto, eu trago a lembrança Romanos capítulo 8 e versículo 28, que diz: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seu decreto. Esse é um versículo que muitas pessoas citam parcialmente. Porque não basta amar a Deus. É algo duplo. Por isso que ele escreve as mensagens. Eu escrevo, se na tentativa de não citar versículos pela metade. Todas as coisas cooperam para o bem, primeiro, daqueles que amam a Deus. E além de amar a Deus, estão dentro
do propósito, do decreto, da vontade de Deus para as suas vidas. É algo duplo, composto, que se completa, que se combina. Obviamente, amar a Deus pode e deve incluir estar dentro da vontade de Deus. Mas pode ser que por circunstâncias tais e tais, a pessoa ama a Deus, mas está fazendo somente aquilo que é da sua vontade. Então, é preciso que entendamos isso. Agora, a expressão aqui do apóstolo é todas as coisas. Isso significa que mesmo aquelas coisas que nós catalogamos como coisas más, como coisas ruins, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que estão no centro da vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, eu tenho chegado a uma conclusão de que até as nossas falhas passadas, Deus as usa para o nosso bem, para estabelecer um futuro brilhante para aqueles que amam ao Senhor e que estão dentro da sua vontade. Então, é preciso que haja um processo de reinicialização. E nesse processo, nós não ficamos deitados em berço esplêndido. Não ficamos também apenas deitados na mesa cirúrgica de Deus, como Adão ficou e quando acordou já recebeu uma esposa de presente. Nesse processo, nós somos partes ativas. Porque, primeiro, nós renunciamos aos conceitos culturais, sociais, aos conceitos estabelecidos, aceitos e praticados pela chamada sociedade, que a Bíblia não chama de sociedade, a Bíblia chama de mundo. E entramos num processo em cooperação com o Espírito Santo e a palavra, de transformação do nosso entendimento, da nossa mente, uma reestruturação, uma reengenharia na nossa forma de pensar. Bendito seja o Senhor, para que o nosso raciocínio não seja um raciocínio cultural, um raciocínio em razão das tradições familiares ou de onde nós fomos criados, mas transformados por meio da renovação que o Espírito e a palavra promovem na nossa maneira de pensar. E eu gostaria de apontar 4 passos para que isso aconteça. O primeiro deles é: aceite o fracasso, o seu fracasso. Se você errou, se você fracassou, não justifique, não lance a culpa
em A ou B. Não diga, foi a mulher que o Senhor preparou para mim, como disse Adão. Não diga, foi a serpente, como disse Eva. Nós temos que assumir o nosso erro. Bendito seja o Senhor. Então, se fracassou, se errou, assuma, aceite. Ninguém vai pisar no seu pescoço. No meio do povo de Deus é diferente. No mundo é possível alguém dar o tiro de misericórdia. No meio do povo de Deus, não fica um soldado ferido à beira do caminho, porque sempre haverá um companheiro para levá-lo, para carregar os feridos. Eu não aceito quando alguns dizem que a igreja deixa os seus feridos à beira do caminho. O religioso deixa o ferido à beira do caminho. O escriba deixa o ferido à beira do caminho. O levita deixa. Mas o bom samaritano, o bom crente, ele não deixa o ferido à beira do caminho sangrando até morrer. Ele o socorre, ele vai lá, limpa as feridas, ele aplica o vinho, aplica o óleo, ele cuida, ele paga, ele carrega, ele vai a pé, mas o ferido vai na sua cavalgadura. Aleluia. Tiago capítulo 3, versículo 2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Não existe, irmãos, aquele negócio da pessoa perfeita, um casamento perfeito, uma família perfeita, uma igreja perfeita. Eu até uma vez preguei uma mensagem lá na Vila Nova: como encontrar uma igreja para congregar. Eu falei, olha, se você encontrar uma igreja perfeita, então não vai para lá, que você vai estragar a igreja. A igreja, como o corpo de Cristo, é perfeita. Mas a igreja, como uma comunidade, ela é formada de homens e mulheres pecadores. Pecadores remidos, mas pecadores. Vasos de barro. Pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Mas ainda, cada um de nós temos pontos de dificuldades. Cada um de nós estamos lutando, batalhando pela perfeição. E graças a Deus, porque a cada dia nós vamos deixando que o Espírito Santo corte essa aresta. Ou o Pai, né? O Pai, os irmãos que porventura já trabalharam com lavoura, plantando uva ou plantando laranja, sabe que é preciso cortar, mas está tão bonito esse ramo, está tão bonito, dá até dó cortar. Mas o agricultor diz, é preciso cortar. Eu não posso deixar que essa planta, ela gaste parte da sua seiva com galhos inúteis. E o agricultor vai lá e corta, realiza a poda. E a planta fica chorando. Graças a Deus, irmãos, cada dia o Espírito Santo e a palavra e a igreja
nos ajudam para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Porém, Romanos capítulo 3 e versículo 3, ou melhor, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A realidade, irmãos, é que pessoas imperfeitas falham, pessoas imperfeitas pecam. Teus irmãos que são teólogos sabem que a palavra mais usada para falar de pecado é armatia, que significa errar o alvo. A ideia é que a pessoa, ao errar o alvo, ela atinge outro lugar. Ela não queria chegar, mas ela atinge outro lugar, o lugar errado. E essa palavra designa várias modalidades de pecados, pecados morais, pecados cerimoniais, idolatria, etc. Então, o primeiro passo para reinicializar é: aceite o seu fracasso, o seu erro. Salmo 103, versículo 14, diz: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. É por isso que o justo cai e o Senhor o levanta. Ele cai novamente e o Senhor o levanta. 7 vezes cairá o justo e não ficará prostrado, porque o Senhor vai levantá-lo. Não desista de alguém da sua casa, da sua amizade, que pecou, que caiu, porque o Senhor vai levantá-lo. E você pode ser o bom samaritano que vai levantar esse ferido. Bendito seja o Senhor. Então, irmãos, nós estamos incluídos no contexto daquele grupo de todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o apóstolo João, na primeira carta, ele foi muito enfático. Capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. É melhor a gente falar igual Paulo. Pode pegar todos os pecadores, eu sou o pior deles. Há uma frase, irmãos, que é atribuída a Agostinho, que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho. Essa frase é atribuída a ele. Santo não é aquele que não peca. Santo é aquele que peca e sabe que peca. Porque João escreveu na primeira carta, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O segundo passo, irmãos, para reinicializar, para recuperar as configurações originais, para voltar ao primeiro amor, glória a Deus, é receber a graça de Deus. Aleluia. Porque a graça regenera o que está perdido. A graça restaura o que está gasto. A graça regenera o que está quebrado. A graça ressuscita o que está morto.
Efésios capítulo 2, versículo 4, diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 20, Paulo disse: sobreveio porém a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A graça, irmãos, na vida do crente, ela produz um desejo enorme de fazer a vontade de Deus. E ela produz, além do desejo, o poder, a capacidade de fazer a vontade de Deus. Glória seja ao nome do Senhor. Ela tanto produz o desejo, como produz a vontade e o poder de fazer. Amém, irmãos? Nós não podemos, irmãos, ter uma visão limitada, uma visão estreita da graça e dos efeitos da graça, seja nas nossas vidas, seja na vida de outra pessoa. Graça, favor e merecido. Agora, meus amados irmãos, nós precisamos atentar de que a graça de Deus, ela não é apenas exibida para nós no momento da nossa salvação. Glória a Deus. A graça nos acompanha durante a nossa caminhada cristã. A graça regenera, a graça restaura. Glória a Deus. Quando nós saímos do caminho, pegamos um atalho, a graça nos traz de volta ao caminho. Lembram daquela voz? Este é o caminho, andai nele. Nem para a direita e nem para a esquerda. Bendito seja o Senhor. Agora, meus amados irmãos, a salvação, ela tem um ponto de começo. No momento em que você coloca a sua fé, a sua confiança em Jesus, naquilo que Ele fez por nós na cruz. Isso pode acontecer tanto na infância, como na adolescência, na juventude, ou na velhice, não importa. Agora, meus amados irmãos, depois de salvo, o apóstolo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E é também responsabilidade nossa encontrar os mecanismos para desenvolver a nossa salvação a cada dia. A salvação tem um ponto de partida, mas ela não tem ponto final. A cada dia nós podemos crescer. Amém, irmãos? Aleluia. Enoque cresceu tanto que Deus o tomou para si. Aleluia.
Glória a Deus. Como é maravilhoso, irmãos. Eu não sei se você tem algum problema que precisa, apesar de salvo, superar. Esses dias eu contei para uns irmãos aqui de uma irmã que depois de tantos anos salva, ela ainda fumava cachimbo. Eu fui lá fazer uma visita, porque o esposo dessa irmã, era ele que tomava conta lá da congregação, e eu ia todo domingo lá. Estava a irmã debaixo lá de um pé de, acho que de manga, fumando cachimbo. Tem outros que não fumam cachimbo, mas têm ciúmes. Não é verdade? Tem outros que não fumam cachimbo, vai falar mal dos outros. A irmã, eu não sei, eu não tive assim uma grande convivência com ela. Mas eu penso, ela já era uma mulher de uns 70 e poucos anos. Eu penso que ela só fumava cachimbo. Mas há pessoas, irmãos, que depois de muito tempo ainda sentem acusações. Uma vez um irmão teve um AVC e eu fui visitar esse irmão. Ele era evangelista da nossa igreja, faz muitos anos. E eu fui visitar esse irmão no hospital. Aí ele pediu para a família sair, que ele queria conversar sozinho comigo. E ele me contou uma coisa que aconteceu com ele quando ele tinha 18, 19 anos de idade. E ele aceitou Jesus, mas aquilo continuou perseguindo ele. Ele se sentia culpado, ele sentia vergonha daquela ação. Oh, meus amados irmãos, a graça renova, restaura. Aleluia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos livrar, para remover todo pecado, toda injustiça praticada. Não deixe o diabo ficar acusando você de pecados perdoados, pecados que foram lançados no mar do esquecimento, pecados que Deus disse, deles nunca mais me lembrarei. Aleluia. Aleluia. Relacionamentos frios, desgastados. Uma vez eu conversei com uma irmã. Essa irmã, quando jovem, ela namorou um rapaz e a mãe dela não deixou ela casar com esse rapaz. E a irmã já tinha 60 e tantos anos e ainda não tinha perdoado a mãe, porque aquele rapaz era o amor da vida dela. Pelo menos ela pensava que era. Ela casou com outro, teve filhos, o homem morreu, mas ela tinha aquela coisa: se eu tivesse casado com ele, eu teria sido a mulher mais feliz da terra. Era crente, era, mas não tinha perdoado a mãe. A mãe já estava, nem osso mais tinha da mãe. Não tinha perdoado a mãe. Olha, irmãos, só a graça de Deus em nossas vidas é que pode trazer restauração.
Se você não passa por problemas assim, levante a mão e dê glória a Deus. Porque muitos de nós passamos. Temos coisas nas nossas vidas que nós nos arrependemos de ter feito. Coisas que a gente ainda fica lembrando. Não importa até onde você desceu. Pode ser que você tenha descido até os porões da imoralidade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 20. E agora, a graça é maior do que o meu pecado, é maior do que o seu pecado. Mesmo que os outros não entendam, os céus entendem. E quando Deus olha para você, Deus olha para você com muito amor e com muito carinho. Aleluia. A graça regenera o que está morto. A graça regenera o que está morrendo. A graça restaura o que está quebrado. Então, primeiro, aceitar o fracasso, assumir. O segundo é receber a graça de Deus. Mesmo que milhares falem contra, mesmo que milhares falem que você não merece. Eu não mereço, é por isso que eu estou em busca da graça. Há uma historinha, não sei se é verdade, conta-se que um rapaz foi encontrado dormindo em seu posto de guarda. Napoleão mandou que os seus oficiais advertissem aquele rapaz. Dias depois, o rapaz foi encontrado dormindo novamente no posto de guarda. 2 vezes, não teve mais perdão. O rapaz foi levado para ser fuzilado, como um exemplo para todos aqueles do exército de Napoleão. E a mãe daquele rapaz foi fazer uma petição e disse para Napoleão: por favor, imperador, perdoe o meu filho, ele é um bom rapaz, ele é o meu único filho. E o imperador disse: senhora, seu filho não merece perdão. E ela disse: se ele merecesse, eu pediria justiça. Mas eu estou pedindo graça para o meu filho. Conta-se que o imperador ficou tão impressionado com a lógica daquela mãe, que comutou a pena de morte por fuzilamento em prisão por um certo tempo. Eu não mereço. Pode ser que você se sinta como eu, que também não merece. É por isso que é graça. Graça é favor sem merecer. E para isso Jesus se manifestou. Então aceite a graça. Receba a graça de Deus como um presente não merecido. Em terceiro lugar, coopere com o propósito de Deus.
porque Ele quer transformar as nossas fraquezas, Ele quer transformar as nossas falhas. E aqui é onde entra exatamente o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz: sabemos, numa outra tradução, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Há uma profecia que contém uma oferta de Deus. Em Isaías, capítulo 43, versículo 18, que diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, esse povo que formei para mim, para que publicasse o meu louvor. A nossa resposta deve ser: Senhor, eu não estou vendo ainda esses rios no deserto, eu não estou vendo esta coisa nova, mas eu creio que essa coisa nova vai aparecer. E Deus vai falar: você crê? Creio. Disse-lhe Jesus, João 20, 29, porque me viste, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Aleluia. Aleluia. Havia muitas pessoas querendo a cura. E o Senhor cura. Agora é preciso descobrir a cura e seguir os passos da cura. Seja uma cura física, seja uma cura em qualquer área da vida. Bem-aventurado aqueles que não viram, aqueles que não sentiram, mas creram. Esses serão curados. Isso é o Evangelho, irmãos. Isto é a boa notícia. Aleluia. E o Senhor toma as nossas confusões, de alguma maneira, Ele transforma as nossas confusões em bênçãos. Glória a Deus. Agora, irmãos, é preciso que a gente vire a chave. Porque se a gente falar as mesmas palavras, se a gente orar as mesmas orações, se a gente, eu amo Salmos e Provérbios, mas existem outros livros na Bíblia, que nós precisamos buscar o livro do Senhor. Aleluia. Esse dia um irmão falou que leu a Bíblia 32 vezes, de capa a capa. É isto. Porque se a pessoa ficar falando as mesmas palavras, tendo o mesmo comportamento, gastando o mesmo tempo na frente da televisão, tendo aquele sentimento de inveja, de ciúmes, busque a Deus. Tem que vencer a vontade de gritar. Eu estava falando para o Jeremias, quando nós vínhamos, eu também tenho vontade de gritar, de chutar. Mas eu falei para ele, o nosso exemplo é o apóstolo Paulo. Ninguém foi lá levar comida para ele, ninguém foi lá levar roupa para ele, ninguém foi lá oferecer ósculo santo para ele. E quando ele escreveu, ele disse: olha, vocês não vieram porque não puderam. Eu sei que vocês queriam vir,
Olha, meus amados irmãos, nós já fizemos aqui um compromisso. A ninguém mais avaliar do ponto de vista humano. Ainda que em relação ao próprio Jesus, fizemos isto lá atrás. Mas olhar para todos com os olhos de Cristo, com a mente de Cristo. A ninguém mais, disse o apóstolo, consideraremos do ponto de vista da carne ou do ponto de vista humano. Bendito seja o Senhor. Se nós queremos resultados diferentes, nós devemos fazer coisas diferentes. Devemos avaliar de forma diferente. Não tem problema que as pessoas digam que você é otário. Qual o problema? Já falei para os irmãos aqui que a opinião do mundo a nosso respeito vale zero. O que importa é a opinião que os céus têm a nosso respeito. Fazer coisas diferentes para chegar a resultados diferentes, alinhando a nossa vida com a palavra e com a revelação do Espírito Santo. Então vamos recapitular. O primeiro passo para reinicializar a vida é aceitar o fracasso, assumindo-o. O segundo passo é não resistir à graça de Deus, receber a graça de Deus, porque é favor imerecido. O terceiro passo é cooperar com o propósito de Deus. E o quarto e último passo que nós vamos referir é colocar 100% da sua esperança no Senhor. Romanos capítulo 15 e versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé. Não ficar um recanto da alma, do coração, que não esteja cheia de todo gozo e paz do Deus de esperança, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Voltemos à tecnologia, irmãos, porque hoje não dá mais para a gente viver sem a tecnologia. Muitas vezes eu coloco lá no no Waze, um endereço, e eu fico pensando, meu Deus, como que a gente viveu sem o Waze? Misericórdia, como que a gente viveu sem a tecnologia? Não é mais possível viver sem ela. Mas, irmãos, obviamente todos nós já ficamos chateados, já ficamos irados, já ficamos nervosos com a tecnologia, ou não? Eu mais de uma vez estava escrevendo, e quando, já com muito sono, salvar, não, pronto. O que eu fiz a noite inteira, perdi. Irmãos, uma vez eu ia fazer uma palestra, eu vou falar para a glória de Deus. Eu ia fazer essa palestra lá no Palácio dos Bandeirantes, lá onde é a sede do governo de São Paulo. Era um evento sobre regularização fundiária, e eu ia falar nesse evento. E eu fiquei, irmão, sinceramente, até quase 6 horas, eu não dormi à noite. E eu perdi todo o meu arquivo. Porque o Word, ele salva automaticamente. Mas se você estiver trabalhando em arquivos temporários,
desaparece. Se você pega um arquivo da nuvem e começa a trabalhar nesse arquivo no ambiente chamado arquivos temporários, se você não salvar, o computador não salva. Perdeu. Se não está funcionando corretamente, irmãos, não vamos insistir. Vamos recomeçar. Não está funcionando bem, alguma coisa não está funcionando, reinicia. Agora, é o mesmo. Nós precisamos reiniciar, porque às vezes na nossa vida pessoal, na nossa família, em relacionamentos com outros parentes, com irmãos, em nosso ministério, às vezes nós precisamos fazer uma reinicialização. Talvez é nesta noite que o Espírito Santo está falando: olha, tem uma coisa que está perdurando por tanto tempo, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Não está dando certo, não está funcionando bem. A pessoa fica travada, bloqueada, parece que está com o freio de mão puxado. Experimente a reinicialização. Estou falando de coisas que a psicologia não vai ajudar. O mundo não pode ajudar. Nada pode ajudar, porque existem coisas, irmãos, que só uma palavra que é espírito e vida é que pode trazer ressurreição. Agora Deus pode, e Ele quer, e Ele está fazendo isso para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ó Senhor, muitos de nós nesta noite precisamos de reinicialização. Sabemos que o Senhor é especialista em fazer coisas novas. A tua palavra é vida, é espírito, é ressurreição, é vida abundante. Ó Senhor, há pessoas que não se divorciaram, mas não amam mais o outro cônjuge. E que passaram por caminhos difíceis, por escolhas de maus amigos, de maus sócios, de maus fornecedores, pessoas que confiaram em quem não deviam confiar. Há pessoas que começaram bem, mas se tornaram escravizadas pelos vícios, por caminhos maus, e estão vivendo vidas amargas, estão vivendo vidas amarguradas. E nesta noite nós recebemos a tua palavra, e recebemos com graça, recebemos com alegria, recebemos com franqueza, recebemos com transparência, não somente porque o Senhor vê todas as coisas, mas porque nós nos colocamos de maneira transparente diante de Ti. Aleluia.
Ó Senhor, ajuda-nos a encontrar algum caminho mau, ou se for também no plural, alguns caminhos maus. E nós estamos dispostos a trabalhar em cooperação com o Espírito Santo e com a palavra, pela restauração, pela recuperação. Nós queremos deixar de ter certas inclinações, certos desejos. Nós queremos renunciar a certas palavras. E pedimos que essas palavras sejam deletadas da nossa mente, excluídas do nosso vocabulário, que nós não lembremos delas, que elas sejam arrancadas de nossos corações, porque são incompatíveis com a tua glória. Nós não queremos tropeçar nessas palavras nunca mais. Então, Senhor, nós nos colocamos em tuas mãos, para que o Senhor realize essa poda, essa cirurgia, ainda que haja algum tipo de dor, mas o Senhor nos ajudará a caminhar ao nosso destino. Obrigado por esta noite tão especial aqui em Santana, com os meus irmãos e as minhas irmãs, santos e santas em Cristo Jesus. Aleluia. Oh, como te agradecemos pelo Espírito e pela palavra derramada nesta noite em nossas vidas, nesta obra tão maravilhosa que o Espírito Santo está realizando, do aprimoramento da noiva do Cordeiro, do embelezamento da noiva do Cordeiro, apresentando-a pura, imaculada, sem defeito algum, sem ruga, sem mancha, apta para ir à sala do banquete, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor.